A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre a literatura de protesto, o que é a literatura de protesto, e vamos falar sobre a primeira delas, que é a Epístola de Tiago, conforme os esboços que estamos apresentando aqui. Então vamos lá. A literatura de protesto. Qual que foi o problema, que gerou a questão do protesto? Então, a discussão em torno da circuncisão dos gentios, aqueles crentes que aceitavam Jesus e não eram judeus, não era uma questão que afetava apenas a paz das igrejas de Jerusalém e de Antioquia, e que foi apaziguada pelo concílio. Ela estava em discussão algumas questões ainda mais profundas. Dentre elas, qual era o lugar da lei no plano divino da salvação? Para ser salvo era necessário obedecer à lei além da fé em Cristo, que era aí uma das exigências dos chamados judaizantes. Se os gentios não precisavam obedecer à lei, qual era a relação entre a salvação pela fé e a ética comportamental? Qual era a ligação entre a fé e as obras? Então, essas e outras questões refletiram-se em muitos livros do Novo Testamento, escritos entre 45 e 60 depois de Cristo. Mas dois deles prendem-se tão claramente com esse assunto que são chamados de literatura de protesto, que são as epístolas de Tiago e aos Gálatas. Eles representam uma tendência de pensamento relacionada com o período do Concílio de Jerusalém, relatado lá em Atos 15, que aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Então hoje vamos falar sobre a epístola de Tiago e na próxima aula a epístola aos Gálatas. Por que nós estamos falando dessas epístolas nesse momento do nosso curso? Porque elas fazem parte desse período aí próximo ao Concílio de Jerusalém, que nós estudamos em Atos 15, na aula anterior, e trata dessa questão da participação dos gentios no cristianismo. Então, a epístola de Tiago, vamos falar sobre a autoria. É tradicionalmente atribuída a Tiago. O nome Tiago, no grego, Iacobus, é o mesmo nome, equivalente ao mesmo nome hebraico, Iacov. Então, Tiago e Jacó têm a mesma, são os mesmos nomes, porém, Tiago tem a sua forma grega Iacobus, e na forma hebraica é Iacov, Jacó. É apenas uma curiosidade aqui para os irmãos. Então, Tiago e Jacó é a mesma coisa. Então, esse Tiago que escreveu essa epístola era o meio-irmão de Jesus. Os textos de Mateus 13, 55, Marcos 6 e 3 citam os nomes dos meios-irmãos de Jesus. Eles eram Tiago, José, Simão e Judas. Tiago era o líder da igreja primitiva de Jerusalém e foi o moderador do concílio de Jerusalém, lá de Atos capítulo 15. Tiago escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. Lá na NVI, lá diz dispersas entre as nações, As 12 tribos dispersas entre as nações. A NVI, ela traduziu aí o termo dispersão para ficar mais fácil o entendimento. É uma referência aos judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Então, as 12 tribos que se encontram na dispersão é uma referência aos judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Em toda a epístola, poucas referências se fazem a uma doutrina sistemática cristã. O nome de Jesus Cristo,
aparece apenas duas vezes, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 1. Mais do que a igreja, a sinagoga é mencionada como local de reunião. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, que está fazendo uma referência à sinagoga. As instruções são extraídas do Antigo Testamento ou então da vida rural. Então, em estilo e conteúdo, Tiago assemelha-se aos ensinos de Jesus, especialmente ao Sermão do Monte. Ocorrem as mesmas afirmações proverbiais, as mesmas metáforas populares extraídas da vida campesina, ou seja, a vida relativa ao campo ou ao meio rural, a mesma maneira direta de se exprimir e os mesmos temas de discussão. Inclusive, Tiago e o Sermão do Monte são os maiores compêndios de ética cristã do Novo Testamento. A escassez de discussão cristológica em Tiago, a ênfase sobre a ética e os paralelos com o ensino de Jesus indicam que a epístola foi escrita numa época em que a igreja ainda era composta por judeus convertidos ao cristianismo e se situava dentro do judaísmo, antes de ser transformada num movimento religioso independente. A epístola de Tiago foi escrita entre 45 e 50 depois de Cristo. O seu conteúdo enquadra-se perfeitamente em uma época antes do concílio, que aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Época em que o cristianismo ainda não se expandira fora da Palestina. Então nós temos aqui um esboço da epístola de Tiago. O tema da epístola é a conduta cristã na vida diária. A introdução é a saudação dos crentes judeus da dispersão, os crentes judeus que viviam fora da Palestina. Os assuntos principais, são os seguintes: alegria nas tribulações. Eu não vou ler as referências porque estão aí, basta os irmãos observarem, Oração pedindo sabedoria, desinteresse pelas riquezas materiais, distinção entre provas e tentações, a obediência à palavra, amar sem ser parcial para com os ricos, as obras como prova de fé, a sabedoria, sabedoria no controle da língua, sabedoria na mansidão e na ausência da atitude mundana, evitando a calúnia, a confiança sem base, a paciência, a honestidade, a atitude de coletividade, incluindo a oração pelos doentes e a mútua confissão de pecados e recuperação de crentes que errarem. Então, tal qual Provérbios, Tiago trata da aplicação prática da verdade às situações da vida cotidiana, expondo os requisitos éticos da vida cristã. Então, Tiago, assim como Provérbios e o Sermão do Monte, formam aí, na Bíblia Sagrada, os maiores textos de ética comportamental, de ética cristã que temos na Bíblia Sagrada. Vamos observar aqui problemas ou supostos problemas encontrados na epístola de Tiago. Então, Tiago 2:24 diz: Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Esse versículo tem sido causa de muita discussão, porque muitos supostamente entendem, ou erroneamente entendem, que Tiago está defendendo a ideia de que o homem é justificado apenas por obras. E não é isso. Então vamos aqui entender, Tiago não é um ataque à fé, mas é um protesto à hipocrisia de se fingir ter fé sem demonstrá-la por obras. Tiago 2:18 diz: Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Paulo citou a resposta positiva de Abraão à promessa de Deus, passando a ser o primeiro beneficiário das relações de Deus com o seu povo sob um concerto especial, também chamado de Pacto Abraâmico, como prova de que a salvação vem mediante a fé e não por obras. Está lá em Romanos capítulo 4. Tiago citou o sacrifício a que Abraão por pouco não sujeitou Isaque para provar que a fé deve se manifestar pelas obras. Tiago 2, 21 a 24. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Os dois exemplos citados por Paulo, baseado na história de Abraão, e o de Tiago, também baseado na história de Abraão, não são contraditórios, pois para entrar em relação com Deus, Abraão teve de exercer fé logo de início, e essa fé manifestou-se pela sua obediência ao fazer o que Deus lhe ordenara. Então, Tiago, ele não é uma contraposição ao ensino paulino, pelo contrário, ele complementa, o ensino paulino. Então, Paulo deixa bem claro que o homem é justificado pela fé. E Tiago é um complemento quando diz que esta fé deve ser demonstrada por obras. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula falaremos sobre a epístola de Paulo aos Gálatas.